A democracia passa por uma crise séria. Nós temos que considerar que a democracia, ela, embora tenha surgido na Grécia Antiga e tudo mais, ela é recuperada pelos modernos até que há pouco tempo, né? 1776, que é a independência americana, para o tempo histórico é pouco tempo. No caso do resto do mundo, talvez essa ideia tenha se expandido, sobretudo no Ocidente, da Segunda Guerra para cá, do final da Segunda Guerra para cá, de 1945 para cá. Na América Latina, mais recente ainda, né? Então, é um regime tenro, né? Que também passa por muitas modificações. A tecnologia, a conexão, todas as revoluções que nós vivemos, também colocam em xeque essa forma de organização política. Os partidos entram em colapso, a efetividade, os resultados nem sempre são os esperados. Então, a decepção com a democracia, ela surge em vários cantos do mundo, né? Então, há, de certa forma, um ataque ao conceito, ao sentido de democracia, mas também, por outro lado, nós nos perguntamos, qual a alternativa? Muitas das formas de militância atuais não têm potência política. E elas podem passar a ter mais potência política conforme a recepção que a própria sociedade der a elas, né? Conforme uma série de coisas que acontecem, por exemplo, no plano da discussão. Eu gosto muito da metáfora que o Zygmunt Bauman introduziu há uns anos atrás, distinguindo a vida sólida da vida líquida, né? A vida pesada da vida leve. A militância líquida é uma realidade. A militância rígida é a militância em rede. Eu não preciso sair da minha casa para militar. Existem até indícios de que algumas pessoas militam mais longe das outras do que com as outras. Porque quando elas se juntam com as outras, elas atrapalham. Agora você vai assim, companheiro, vá para casa e a gente conversa no Skype. É uma militância, portanto, que se dispõe a buscar na militância uma zona de prazer. Eu não quero militar porque é obrigado, eu não quero carregar as culpas do mundo, como os militantes de antes faziam. O Brasil ele não está em dissonância com o mundo. Você tem um problema de regimes democráticos no mundo inteiro e no Brasil não seria diferente. 2013, como nós sabemos, é um marco nessa contestação à qualidade dos serviços do Estado, à credibilidade do sistema político, dos partidos políticos. E isso vem não crescendo. A conexão das pessoas hoje, no Brasil e no mundo, ela é muito mais rápida. As redes sociais trazem uma inovação enorme, para o bem e para o mal. As redes sociais conectam, as redes sociais juntam, mas as redes sociais também separam, né? À medida em que as redes sociais elas não têm filtro, a pessoa diz o que quer, como bem entende, sem ter o constrangimento de estar diante do interlocutor, você perde o comedimento, né, que é necessário em qualquer diálogo, que é necessário no diálogo democrático. Outro aspecto importante é que as redes sociais elas funcionam meio numa conexão que passa por algoritmos, né? Então você pensa que você está se conectando com o mundo, mas você está se conectando com uma tribo muito pequena, que pensa como você. E aquilo vai reproduzindo uma forma de pensar que você se ilude imaginando que ela seja ampla, que ela seja mundial, mas ela é só daquele setor, né? E outros
e outras pessoas vão se conectar com outros setores. Então, as redes sociais que têm o papel de juntar, elas acabam, paradoxalmente, também dividindo. Ou nós passamos a defender, seja pelos valores da moral, da ética, da religião e da política, ou nós passamos a defender que o homem é inviolável, que o homem é intocável, ou nós vamos caminhar para uma sociedade muito ruim. Porque aí sim, de um lado ao terror científico e do outro lado ao ódio obscurantista à ciência. O que concilia essas duas coisas? Valores de natureza ética. Quais são? Qual é a nossa? Onde ficou aquela máxima de origem kantiana de que eu não vou fazer nada que, se feito por outros, torne o mundo pior? Que eu não vou fazer nada que, se feito por outros, que, se generalizado, piora o mundo? É um bom parâmetro esse. Uma das perguntas, por exemplo, que as pessoas se fizeram durante as eleições de 2014, se fizeram a si mesmas e aos outros, foi a seguinte: por que tanto ódio? Por que tanta virulência nessa campanha? E uma das respostas, eu acho, a essa pergunta está em junho de 2013. Muitas vezes as pessoas se espantam, as pessoas se assustam com as reações de amigos, de colegas, né, parentes. Vocês devem ter tido essa experiência de brigas, de divergências extremas entre as pessoas, que separaram as pessoas por causa das candidaturas que escolheram em 2014. E isso tem sido interpretado de uma maneira também muito ruim. Assim como se diz que não aconteceu nada em junho de 2013 porque não houve uma mudança radical do sistema político que era reivindicada lá, também se diz em 2014 aconteceu uma coisa muito ruim, que o ódio das pessoas apareceu. As pessoas transformaram as outras em inimigas. E a outra coisa que eu gostaria de apresentar para vocês hoje é a ideia de que isso é bom. De que isso é bom e de que o grande problema do Brasil e da sua história, muito pouco democrática, é justamente quando as diferenças radicais que existem entre nós ficam escondidas dentro de casa. Na violência doméstica, ela fica escondida na violência que não aparece nos jornais, e que quando esse ódio e essas diferenças que são reais e existem e que apareceram nas ruas em 2013, quando elas vêm à tona, a gente tem uma oportunidade única, que é a oportunidade de tratá-las democraticamente. Porque quando uma pessoa chega e diz, diante dessa eleição e diante da frustração que eu sinto, eu quero de volta a ditadura militar. Quando uma pessoa diz isso, ela, pela primeira vez que guardou isso para dentro de si ou colocou isso dentro de casa, pela primeira vez essa pessoa se expõe à crítica. Essa pessoa vai ter que justificar essa sua pretensão. E o interessante da democracia é isso. A gente não pode simplesmente dizer eu quero a volta da ditadura. É necessário imediatamente responder a pergunta, mas por quê? Porque cada um de nós é um acervo infinito de informação, né? Nós somos processadores de informação, nós acumulamos informação, nós tomamos decisões com base num tipo de conhecimento que só nós detemos, que ninguém mais detém. Nós somos indivíduos singulares. O conjunto de conhecimentos que cada um de vocês detém, para o raio, cada um de nós detém, é singular, né? Ele não pode ser apropriado, identificado, codificado por mais ninguém. Ele não pode ser reproduzido, a partir do qual esta ordem natural é codificada, né?
pela cultura e aplicada segundo a lógica do costume, né? Como um exercício do bom senso, um exercício do comedimento, um exercício do respeito às liberdades, né? Entre os indivíduos, entre esses milhares ou milhões de oikos, esses milhares ou milhões de liberdades individuais, de vontades, não é? Que recusa a ideia de uma grande vontade legiferante, não é? Mas respeita a ideia de uma pluralidade aberta de vontades individuais. Esse tema, liberdade e igualdade, sempre foi uma tensão que está colocada pela política desde sempre, não é? E isso foi explorado por vários autores. Quando você imagina uma possibilidade de uma liberdade desenfreada, se todos têm liberdade, os mais fortes têm mais liberdade. Mas se ela é desenfreada, se ela não tem limites. Mas se você tenta estabelecer um padrão de igualdade, todos têm o mesmo tipo de direitos e obrigações e ninguém pode se destacar, se eu der valor absoluto à ideia da igualdade, eu vou ferir o princípio da liberdade, né? Essa tensão sempre vai existir. A melhor ideia que me parece é a ideia da liberdade dentro da lei, dentro dos limites da lei, considerando que todos os demais também, os demais indivíduos também existem e têm direitos, né? E têm liberdade. E a ideia de igualdade de oportunidades, né? Todos partem das mesmas condições e, a partir daí, cada um vai desenvolver o seu potencial. Esse é o conflito político. Este deveria ser o debate político do mundo, e em particular da sociedade brasileira, né? E menos essa ideia de polarização entre setores, tribos diferentes, etc., que acaba sendo potencializada de uma forma, a meu juízo, completamente desmedida pelas redes sociais, que não tem parâmetros de convívio, né, social mais amplo do que a tua relação com o teu smartphone ou com o teu computador.